No coração do século XIX, entre casarões coloniais e ruas de paralelepípedos, erguia-se a família Montenegro, proprietária de vastas terras de café e açúcar. A herdeira, Isabela Montenegro, crescerá sob rígidos padrões de moral e etiqueta. Desde cedo, aprenderá que o coração feminino não lhe pertencia de fato, deveria ser entregue como moeda de troca, selando alianças de poder. Aos 18 anos, foi prometida a Dom Álvaro de Vasconcelos, homem de 35 anos, conhecido pela fortuna e pelo prestígio político. Não havia amor em suas bodas, havia apenas contratos, interesses e a ilusão de estabilidade que a sociedade esperava. O casamento, celebrado com pompa, trouxe a Isabela vestidos de seda, carruagens enfeitadas e noites em salões aristocráticos. Mas trouxe também um frio silêncio no leito nupcial e o peso de um marido mais interessado em negócios e amantes do que na jovem esposa. Isabela, delicada e de espírito romântico, guardava os sonhos de uma vida onde o amor fosse escolha e não obrigação. Mas, ao olhar para os olhos gelados de Álvaro, aprendeu que alguns sonhos são condenados a se dissolver como névoa diante do sol impiedoso da realidade. Foi nos jardins da fazenda Montenegro que Isabela encontrou seu primeiro alento. Entre roseiras rubras e fontes de mármore, conheceu Miguel, filho de administradores humildes, contratado para cuidar das terras. Miguel tinha a simplicidade de quem conhece a vida sem adornos, mas carregava no olhar a chama de uma paixão genuína. Isabela passava horas passeando pelos jardins apenas para cruzar seus olhos com os dele. No início, era apenas silêncio. Depois, furtivos sorrisos. Mais tarde, encontros escondidos sob a sombra das mangueiras antigas. Naquele espaço proibido, Isabela experimentou o amor que lhe fora negado no altar. O toque das mãos de Miguel tinha mais valor que todos os diamantes herdados. O som de sua voz valia mais que os banquetes oferecidos pela família Vasconcelos. Mas o coração que ama também teme. Isabela sabia que sua condição social jamais permitiria a revelação daquele romance. A traição, se descoberta, não seria apenas escândalo, seria sentença de morte para Miguel e desonra eterna para ela. Dom Álvaro, embora alheio à vida íntima da esposa, não era homem ingênuo. Conhecia os rumores que circulavam em corredores e servidões. Fingiu ignorar por conveniência, pois Isabela, enquanto lhe dava status, podia se distrair como quisesse, desde que não ameaçasse seu nome. Contudo, havia nele uma vaidade sombria e não suportava a ideia de ser traído em segredo. Seu poder político dependia da imagem impecável que construíra. E quando as suspeitas ganharam força, contratou homens para vigiar a própria esposa. Isabela, inocente em sua paixão, não percebeu a rede que se armava ao seu redor. As flores trocadas, as cartas escondidas e os passos noturnos nos jardins tornaram-se provas acumuladas, prontas para o golpe final. Na alta sociedade, o prestígio de um homem era moeda rara, e Álvaro sabia que vingança pública valia mais do que silêncio discreto. A traição foi descoberta numa noite sem lua. Guardas contratados por Álvaro surpreenderam Isabela e Miguel em um beijo roubado, ainda que casto, junto à fonte do jardim. Miguel foi arrastado como criminoso, acusado de profanar a honra de uma dama casada. Álvaro, com olhar triunfante, declarou o culpado diante dos próprios funcionários, sem sequer recorrer à lei. O poder, naquele tempo, era exercido pela palavra dos senhores, e não pela justiça imparcial. O jovem foi açoitado e expulso das terras, sob a promessa de que jamais voltaria vivo se ousasse regressar. Isabela, trancada em seus aposentos, chorava lágrimas silenciosas que jamais poderiam lavar a culpa de seu coração. Naquela noite, uma parte dela morreu junto a Miguel. A outra parte sobreviveu apenas por orgulho, alimentando no silêncio a chama da vingança. Isabela, outrora frágil e submissa, descobriu uma força que nem ela mesma conhecia. O desprezo do marido e a perda do amante tornaram-se brasas queimando sob a pele. Decidiu que, se não podia ser feliz, ao menos poderia vingar-se.
começou a estudar os negócios do marido, ouvir conversas escondidas, seduzir aliados com a mesma delicadeza com que seduzira Miguel. Sua beleza era agora arma, sua fragilidade, disfarce. Aos poucos, minou a confiança de Álvaro. Convencia sócios a desconfiar de suas contas, insinuava dívidas inexistentes, espalhava rumores sobre sua fidelidade política. Sem jamais ser vista, Isabela foi o fantasma que corroeu os alicerces de sua própria casa. O marido, arrogante, não percebeu que a queda começava dentro dos próprios muros. As terras de café começaram a perder valor, investidores se afastaram, contratos foram rompidos. As festas, outrora grandiosas, tornaram-se raras, até desaparecer. Álvaro, antes exaltado em jornais e discursos, passou a ser alvo de críticas e desconfianças. Isabela assistia à ruína como quem assiste a um espetáculo. Não sorria, não se vangloriava, apenas observava, como se cada queda fosse pagamento por cada lágrima que derramara. Mas a vingança, ainda que silenciosa, consome mais a quem a cultiva do que a quem a recebe. Dentro de si, Isabela já não sentia amor, mas tampouco encontrava paz. Miguel era lembrança distante, talvez morto, talvez sobrevivendo em algum rincão. O vazio que a vingança não preenchia começava a devorá-la por dentro. Anos depois, quando Álvaro já não era mais o mesmo homem, Isabela ouviu rumores de um viajante que se instalara numa vila próxima. Um homem marcado por cicatrizes, que dizia ter vindo de terras distantes. Ao vê-lo pela primeira vez, quase não reconheceu. Mas os olhos, ainda que endurecidos pelo tempo e pelo sofrimento, eram os mesmos de Miguel. Ele não a procurou. Não a acusou. Apenas viveu discretamente, cuidando de terras humildes que conseguirá conquistar com o pouco que restara de sua juventude. Isabela percebeu que sua vingança contra Álvaro nada significara para Miguel. O homem que um dia a amar aprenderá a viver sem ela, a construir sua vida longe das correntes da sociedade. Ela, ao contrário, permanecerá prisioneira de rancores. O fim chegou numa tarde de inverno. Álvaro, arruinado, adoeceu e morreu sem herdeiros, deixando a Isabela as terras e a fortuna que ainda restava. Diante do caixão do marido, Isabela não sentiu amor, nem ódio. Apenas vazio. Descobrira tarde demais que a vingança não substitui o amor perdido, apenas prolonga a dor. Decidiu procurar Miguel, quem sabe para oferecer desculpas, ou ao menos compartilhar lembranças. Mas encontrou apenas um túmulo simples, com flores frescas deixadas por camponeses que o estimavam. Miguel morrera dias antes, sem jamais buscá-la, sem jamais querer vingança. Na lápide, lia-se: "E aqui jaz Miguel." Viveu livre, ainda que em silêncio. Isabela caiu de joelhos, e pela primeira vez em anos, chorou não pelo que lhe foi tirado, mas pelo que ela mesma se permitiu perder. Isabela Montenegro envelheceu sozinha, senhora de terras que já não significavam nada. Escreveu memórias que nunca publicou, confessando em páginas secretas que a vingança é fogo que consome o coração do vingador, não do traidor. Morreu com fama de mulher austera, mas suas últimas palavras, segundo as criadas, foram: "Quem ama deve escolher o perdão, ou a própria alma se torna cativa." Assim, a história de Isabela, Miguel e Álvaro tornou-se lenda sussurrada entre camponeses e nobres, não como relato de amor proibido, mas como advertência de que a vingança pode vencer batalhas, mas é o perdão que liberta a alma.